Antes de começar o vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já decidiu se você vai decidir? Que bom! Hoje a gente vai falar sobre a combinação de 3 técnicas para te ajudar no processo decisório. Eu sou Márcia Verônica, sou psicóloga, terapeuta racional emotiva comportamental, e se você acredita que a racionalidade pode te ajudar a ter uma vida mais leve, já deixa seu joinha, se inscreve no canal, que todo dia eu vou trazer um vídeo para vocês sobre um tema de psicologia ou algumas dicas práticas, emocionais, cognitivas para te ajudar a passar por isso de uma forma mais leve. Logo de início nesse vídeo, da mesma forma que a gente já falou da estratégia Calme-se, o primeiro passo, a chave para a gente tomar uma decisão é a gente aceitar que não existe uma solução perfeita. Não existe uma solução que vai atender todos os teus critérios, todas as tuas exigências. Infelizmente, a gente vai ter que sacrificar alguma coisa para priorizar outras coisas. Aceite que pode ser que com os recursos e informações que você tem agora, no momento que você vai tomar a decisão, talvez você não tenha uma informação crucial que, se você tivesse, você tomaria essa decisão diferente. Às vezes você não tem essa informação simplesmente porque essa informação ela está no futuro. Nem você, nem ninguém tem. Um caso muito comum são pessoas que se questionando por que tomaram a decisão de abandonar um emprego relativamente estável para resolver empreender em 2020, justo no ano do coronavírus. São pessoas que resolveram tomar uma decisão, se planejaram para isso, executaram a decisão e que em nenhum cenário você estaria pensando que a gente estaria passando por uma crise financeira, que a gente ia estar passando por uma situação de pandemia. Realmente uma pessoa nessa situação deve estar se arrependendo muito, mas não faz sentido ela se culpar por uma decisão que hoje está se mostrando errada, mas que no momento da tomada de decisão talvez fosse o melhor caminho realmente para ela seguir. Aceitar que a gente não vai ter todas as informações que vão impactar na nossa decisão no momento da tomada de decisão é um exercício importante, porque a gente vai ter que aprender a lidar com o risco, com a vulnerabilidade, com a incerteza, com a dúvida, isso tudo ao mesmo tempo, e mesmo assim não deixar que isso tudo impeça que a gente não tome decisão nenhuma. Eu tentei definir o roteiro desse vídeo de uma forma bem didática, mas eu não consegui, porque eu acredito que o processo decisório ele é tão complexo, então eu tentei combinar 3 técnicas de decisão para te ajudar num momento como esse. As técnicas são a lista de vantagens e desvantagens, a balança decisória e a análise de risco e impacto. Eu tentei colocar aqui exatamente o que eu pratico no meu dia a dia para tomar algumas decisões que são mais críticas, mais importantes para mim. Primeira coisa que eu faço é definir quais as opções que eu tenho, quais as alternativas que eu tenho para decidir com relação a um problema. Vou pegar uma situação real. Eu crio ou não crio um canal no YouTube? Quem me conhece sabe o quanto que é difícil para mim tirar uma simples foto, que dirá colocar minha cara na internet, fazer um vídeo e fazer vídeo todo dia. Isso pra mim hoje já não tá mais tão desconfortável. Mas quando eu resolvi parar para entender se fazia sentido isso ou não, pra mim era muito difícil tomar essa decisão e foi uma decisão que eu posterguei alguns meses para começar a executar. Diante dessas opções de criar canal, não criar canal para outras pessoas aparecerem e não eu, isso tudo eram opções que tinham na minha cabeça e tinha também, que aí eu sugiro que vocês sempre coloquem, a opção de não decidir nada. É diferente da opção de decidir não criar canal. É simplesmente decidir que agora eu não vou decidir nada. Diante dessas opções, eu começo a fazer uma lista de vantagens e desvantagens. Qual que é a vantagem que eu tenho de criar um canal no YouTube? É claro que ele também vai gerar desvantagens. Quais que são essas desvantagens? Qual que é a vantagem de eu não criar um canal no YouTube? Quais que são as desvantagens de eu não criar um canal no YouTube? Quais que são as vantagens de eu criar um canal no YouTube e pedir para outra pessoa falar e não eu? Quais que são as desvantagens disso? E quais que são as vantagens de eu não decidir nada? Quais que são as vantagens de eu não decidir nada? E quais que são as desvantagens de eu não decidir nada? Feita essa lista,
a gente começa já a entrar em contato com muitas questões pessoais. Uma das vantagens que eu enxerguei de fazer um canal no YouTube e pedir para uma outra pessoa falar e não eu, seria a vantagem de que ninguém vai me ver nunca, eu não vou precisar me expor, eu não estou sujeita ao erro, eu não estou sujeita à crítica, eu não estou sujeita a nada. Qual que é a desvantagem? As pessoas nunca vão enxergar o quanto que a terapia racional emotiva comportamental pode ser interessante, porque realmente é um assunto que eu amo ficar falando, eu sou extremamente apaixonada por isso. E eu já tinha recebido feedback de pessoas que gostam quando eu fico falando sobre isso. Então isso era claramente uma vantagem. Ao passo que quando a gente coloca a opção de não decidir, a gente tem a vantagem de não se comprometer com risco nenhum. As pessoas nem saberiam que isso estaria passando na minha cabeça. Qual que é a desvantagem? Provavelmente isso até hoje estaria passando na minha cabeça. E eu estaria sofrendo, estaria ansiosa, estaria me culpando por algo que ainda nem aconteceu, mas isso ia estar gastando e muito a minha cabecinha. Então, na sua listinha de vantagens e desvantagens, coloque sempre a opção de não decidir nada. Essa, pra mim, é a opção que mais a gente vai precisar refletir e mais a gente vai precisar aceitar que ela traz muita vantagem e talvez poucas desvantagens. É como se a gente sofresse com a gente mesmo. Eu já sei aquilo, eu já sei que aquilo não é legal, mas eu já faço isso a vida inteira, é só mais um processo decisório que eu não vou ter que executar. E aí talvez você perca diversas oportunidades. Fez todas as suas listinhas de vantagens e desvantagens para todas as opções? Agora a gente vai colocar peso para cada uma delas. O peso é algo extremamente subjetivo. O que impacta mais para você? O que é mais importante para você? Vamos voltar à minha opção de criar um canal no YouTube e pedir para alguém falar em vez de mim. As vantagens de não me expor, de não estar vulnerável ao risco, à crítica, isso para mim é extremamente importante. Certamente entrou com um peso muito alto quando eu fiz. E as desvantagens, na hora, a minha cabeça encontrou pesos mais relevantes para as desvantagens do que para as vantagens. Mas aí a gente começa, quando coloca no papel, a entrar em contato com aquilo e você tem algo concreto para você questionar. Provavelmente em todos os processos decisórios que eu vinha a tomar e que tinha uma dificuldade de decidir, sempre envolvia questão de exposição, sempre envolvia questões de vergonha. Então também é uma decisão você tomar com base em você vai resolver um problema, mas também você vai ter que entrar em contato com diversos outros que estão sustentando aquilo. Quando a gente coloca no papel e entende o que está por trás, o que está impedindo da gente tomar a decisão, e a gente começa a encontrar processos de autossabotagem na pontuação, a gente começa a entender que a gente encontra desculpas para inventar desvantagens que talvez nem são tão desvantagens assim. E colocar isso no papel já vai organizando a forma de você pensar para você saber exatamente o que pode te ajudar e o que são os fatores que você está jogando contra você mesmo. Depois que você tiver feito toda a pontuação de todas as vantagens e desvantagens, soma os pontos de cada quadradinho e depois volta e analisa alternativa por alternativa. Veja qual que é a alternativa mais vantajosa para você. Talvez nesse passo você já consiga enxergar qual que é a opção mais indicada, qual que é a sua decisão. A partir do momento que você identifica qual que é a decisão que você vai seguir, tome-a. Um outro conselho, não existe decisão para sempre. Toda decisão, ela é temporária. Nada me obriga a decidir hoje algo que vai ter que ser eterno. A vida muda, as coisas mudam, os cenários mudam, as consequências daquela decisão vão mudar. É importante a gente se satisfazer com a decisão que a gente pode tomar hoje. Mas mesmo assim você ainda não decidiu. Então vamos incluir aí a terceira técnica, que é a análise de impactos e riscos. Essa técnica, ela é uma técnica muito usada na administração e eu vou tentar trazer ela de uma forma muito simples. Qual que é a ideia central? É simplesmente você ser capaz de antecipar quais os impactos e quais os riscos que essa decisão geraria. Primeiro, entenda se o impacto ele é alto, médio ou baixo. Será que se eu tomar essa decisão vai gerar um impacto muito alto na minha vida? Quais que vão ser as áreas impactadas? Quais que são os riscos que estão envolvidos se eu escolher essa alternativa?
Caso seja um impacto alto, e observe, nunca vai ser um impacto de 100%. Coisas vão mudar, mas também coisas vão permanecer se você tomar essa decisão. Entenda que a ansiedade é uma emoção que também dificulta esse processo decisório. E se a gente estiver achando que vai mudar completamente, se a gente vai achar que vai ter um impacto total, coisas exageradas, a gente sabe que isso tem um pezinho de catastrofização. Então, cuidado, reveja isso, mas sim, existem várias decisões que têm impactos altos na nossa vida. E quais que são os riscos? São riscos que têm mais consequências negativas, são riscos que podem trazer consequências positivas de alguma forma. Entenda melhor esse risco. A gente está aqui fazendo análise de impacto e risco como uma forma de você planejar, porque dizem que toda ação corresponde a uma reação. Então toda decisão vai ter um tipo de consequência e é importante a gente de alguma forma se preparar para isso. Só um outro cuidado. Decisões que geralmente têm baixo impacto na nossa vida, a gente tende a postergar. A gente acha que, eu vou me esforçar tanto para decidir um negócio para ter um impacto muito pequeno. E aí a gente deixa de lado, a gente escolhe a opção de não decidir. Só que lembre que agora você já mapeou que essa opção de não decidir, ela te gera consequências negativas também. Ela te gera desvantagens. É isso que você quer? Se for, é uma escolha sua. Um ponto que eu queria chamar a atenção. Existem essas 3 técnicas. São 3 técnicas super simples que você pode aplicar isso em qualquer decisão da sua vida. Se você parar para pensar, de alguma forma você já faz isso ao longo da sua vida de forma quase automática, quase intuitiva, inconsciente, porque como eu falei no vídeo anterior, a gente faz tomada de decisão toda hora, por coisas que a gente às vezes nem sabe que está decidindo, mas a gente está sempre executando uma escolha. Toda escolha envolve consequências, toda escolha envolve riscos. Esteja atento aos riscos e não se paralise diante deles. Prepare-se. Prepare-se porque às vezes o pior cenário pode acontecer. Às vezes pode acontecer algo pior que o pior cenário, que é muito do que a gente está vivendo hoje. Mas, de qualquer forma, se a gente não tem um planejamento e se a gente não tinha condições de enxergar cenários, enxergar opções, enxergar alternativas, a gente não vai conseguir decidir algo que talvez não seja o melhor. Mas pelo menos a gente já deu um passo e já sabe que aquele não é mais o caminho. A gente ainda tem outras opções. Arrependa-se, escolha outro caminho e siga. No final das contas, no meu caso, vocês já sabem, eu acabei escolhendo a opção de fazer um canal no YouTube e me mostrar e aceitar os riscos e aceitar as críticas, os julgamentos. Esse processo ele começou em agosto do ano passado, agosto de 2019, e eu efetivamente decidi final de outubro, mas eu só comecei a pensar em executar ele em janeiro. E eu efetivamente comecei final de fevereiro. Hoje eu tô no meio de abril e eu tô super feliz de estar compartilhando com vocês. Eu recebo algumas mensagens, tanto aqui no canal quanto no meu WhatsApp pessoal, de pessoas que estão gostando dos vídeos, que de alguma forma eu tô ajudando. Eu vejo os vídeos, eu morro de rir, porque a questão da vergonha é algo que eu ainda estou aprendendo a lidar, mas de fato eu acho que tá valendo a pena. Mas eu não posso negar para vocês que ainda existem desvantagens e que talvez vão continuar existindo enquanto eu resolver fazer vídeo no YouTube. São desvantagens, mas não são o fim do mundo. São desagradáveis, mas não são tão catastróficas a ponto de impedir que eu execute a minha decisão. Esse vídeo então foi para compartilhar a forma como eu uso essas 3 técnicas combinadas, trazendo esse exemplo pessoal e que de alguma forma pode estar ajudando você nesse momento. Isso significa que valeu a pena superar as desvantagens e escolher por esse caminho. Espero que de alguma forma ajude vocês e a gente se vê no próximo vídeo.